Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves e é uma alegria estar com você mais uma vez para a sexta e última ministração da nossa campanha 40 dias de oração, o poder que move o mundo. Deus abençoe você que esteve conosco durante todas essas semanas, recebendo a palavra de Deus através da nossa experiência online, aí na sua casa ou aonde você estiver nos acompanhando. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu espero que durante todas essas semanas em que juntos aprendemos a palavra de Deus, esses modelos de oração, eu possa ter ajudado você através dessas ministrações a enriquecer a sua vida de oração, os motivos pelos quais você deve orar. Então, nessa campanha nós já estudamos a oração do Pai Nosso. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los era ensiná-los a orar. E o Senhor Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. Nós estudamos a oração de Salomão, que orou pedindo sabedoria, e aprendemos como orar pedindo por sabedoria. Nós estudamos a oração de Jabes, que orou por bênção de Deus e o Senhor o atendeu. Nós oramos, nós aprendemos a oração do Getsemane com Jesus, que é a oração da rendição. No domingo passado aprendemos como orar pela nossa nação com Neemias, e hoje nós vamos com os discípulos lá para Atos capítulo de número 4, e o nosso modelo de oração hoje é aprendermos a orar por empoderamento para a missão. Como orarmos pedindo a Deus poder do Espírito Santo, autoridade espiritual, para fazermos a missão, para evangelizarmos, para testemunharmos do Evangelho da graça de Deus. Então fique conosco, Deus tem uma palavra no seu coração, nós vamos aprender os elementos dessa oração de empoderamento, e a minha oração, meu desejo é que o Espírito Santo ministre isso no seu coração e você seja cheio do poder de Deus, empoderado pelo Espírito Santo para cumprir a missão de proclamarmos o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Quero trazer para você o contexto desta passagem bíblica de Atos capítulo de número 4. Em Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus usa Pedro e João na cura daquele coxo que estava sentado à porta do templo, em que ele pediu uma esmola para Pedro e para João. Pedro olha para ele e diz: olha para nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado, e a cura daquele homem trouxe um impacto, não somente sobre a vida dele, mas sobre a vida de todas as pessoas que presenciaram aquele milagre. E as autoridades de Israel, as autoridades de Jerusalém, ficaram então muito alarmadas com o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que Pedro estava falando que aquele homem foi curado em nome de Jesus. Pedro cura ele em nome de Jesus, o mesmo Jesus que os judeus então estavam negando, que as autoridades de Israel negavam que havia sido ressuscitado. Eles não queriam que fosse mais falado e pronunciado o nome de Jesus. E agora Pedro está curando em nome de Jesus, realizando milagres em nome de Jesus. O fato é que os apóstolos Pedro e João são levados perante as autoridades, eles são intimidados a ficarem quietos, eles são ali castigados pelas autoridades, e Pedro diz: nós não podemos parar, nós não podemos negar, nós não podemos parar de proclamar aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. Importa mais obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. E a palavra do Senhor nos diz então que as autoridades não conseguem manter Pedro e João presos. E o texto então vai nos dizer que eles são soltos, e ao serem soltos, talvez
se eles estivessem acovardados por tudo que aconteceu, eles chegariam para a comunidade cristã, na igreja primitiva, diriam: olha, precisamos tomar mais cuidado, não podemos sair falando do evangelho, não podemos pregar, as autoridades estão de olho, temos que tomar cuidado, temos que agir de maneira subliminar, não podemos sair pregando e anunciando assim com tanto ímpeto, com tanta ousadia a proclamação do evangelho, porque pode ser que não somente nós, mas todos os outros que assim fizerem vão ser presos e nós vamos ter que ficar frequentemente tendo que dar satisfação para as autoridades da mensagem que nós estamos pregando, porque ser cristão naqueles dias era quase que viver numa ilegalidade, era quase que ser um fora da lei, ser cristão nos dias dos apóstolos da igreja primitiva. Porém, ao contrário dessa postura que talvez se Pedro e João tivessem, até poderíamos aceitar como natural, porque eles estavam então sendo reprimidos por causa daquilo. Olha o que o texto diz em Atos capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Então agora eles chegam lá de volta na comunidade cristã, reúnem os irmãos, conta tudo o que tinha acontecido e eles vão agora para uma reunião de oração. E o teor desta oração é o que nós queremos estudar aqui nessa noite, nesse momento, é o teor desta oração. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Então eu quero refletir com você sobre esta passagem bíblica, essa reunião de oração, o teor desta oração e o impacto desta oração. Porque esta foi uma oração pedindo empoderamento. Hoje a palavra empoderamento é uma palavra que está muito na moda, não é? Digamos que ela tem sido tomada por grupos, por ideologias, para falar de uma capacitação, para falar de uma ousadia para defender uma ideia, defender um movimento, defender uma ideologia. Porém, o conceito de empoderamento é um conceito bíblico. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, isto é, vocês serão empoderados ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, disse Jesus, vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha no original grego é a palavra martíria, que traduzido literalmente para o português seria mártire. Jesus diz: vocês serão empoderados para serem os meus mártires em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que acontece com os discípulos, é isso que acontece com os apóstolos. Cheios do Espírito Santo, eles estão dispostos a serem mártires do Evangelho e da causa do Evangelho. E como nós precisamos hoje, queridos, do poder do Espírito de Deus, do empoderamento dos céus, para cumprirmos a nossa missão de pregarmos e anunciar
anunciar o Evangelho de Jesus, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer perseguição que possamos ter na nossa vida, na nossa fé, na nossa espiritualidade. Então, quais são os elementos que compõem esta oração por empoderamento? Número 1, é uma oração que reconhece a soberania global de Deus. Versículo 24 diz que eles começam orando dizendo: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles começam aqui reconhecendo a grandeza, o poder, o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E por que isso é importante para nós pregarmos o Evangelho? Por que esse conhecimento, essa percepção, esse reconhecimento da soberania global de Deus é importante para pregarmos a palavra? Porque independentemente de onde nós estivermos pregando Jesus, anunciando Jesus, nós precisamos entender que Deus não é um Deus local, Deus não é um Deus regional, Deus ele não está limitado, queridos, a uma religião, a um local, a uma esfera, a uma geografia, a uma área geopolítica. O Deus que a palavra de Deus nos mostra é o Deus soberano, criador de todas as coisas. O Deus que a palavra de Deus nos mostra é o Deus criador do universo, que diz a Bíblia que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que nós não precisamos ter medo de proclamar a grandeza deste Deus, porque ele não é um Deus de uma religião, ele não é um Deus local, ele não é um Deus regional, ele é um Deus de toda a terra. E quando nós estamos falando e estamos orando, tendo a consciência de que estamos orando a um Deus global, nós estamos trazendo a consciência de que a nossa missão também é uma missão global. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos sair e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. No Evangelho de Lucas ele disse que deveríamos pregar o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que um dia diante da presença deste Deus estarão homens e mulheres de todos os povos, raça, tribo, língua e nação. Quando estamos falando que estamos orando a um Deus global, estamos dizendo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem global, é uma mensagem para todas as pessoas, em todas as esferas, em todas as regiões e em todos os países. Nós precisamos entender, queridos, que o pecado atingiu toda a raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se o pecado é algo que afetou toda a raça humana, o Evangelho é a resposta de Deus, é a mensagem de salvação para toda a humanidade. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, isto é, tanto daqueles que são da comunidade de Israel, quanto todos aqueles que são fora da comunidade de Israel. Um dia perguntaram para o Dr. Billy Graham por que ele sempre pregava a mesma mensagem, o mesmo evangelho em qualquer lugar onde ele estava, e ele dizia: eu faço isso porque o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer região, tem a mesma necessidade. O ser humano tem sede de Deus e só o Evangelho pode trazer a esta pessoa a resposta de Deus. Então eles estão reconhecendo a soberania global de Deus. Número 2, é uma oração consciente de uma realidade de oposição a Jesus. Vou explicar isso lendo os versículos 25 a 28. Tu falaste pelo Espírito Santo, aqui é a oração, por boca do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfurece as nações e povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja bem, as nações se enfurecem, os povos conspiram, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem. Então aqui, Pedro está falando que há uma mobilização global. Tomando as palavras que Davi disse no Antigo Testamento,
transferindo elas para Jesus, Pedro está dizendo que da mesma maneira que as nações no Antigo Testamento faziam com Davi, que era o ungido de Deus em Israel naqueles dias, eles estavam fazendo com Jesus. Nações enfurecem, povos conspiram, reis da terra se levantam e governantes se reúnem contra o Senhor e o seu ungido. E aí ele fala do fato histórico, dizendo que Herodes e Pôncio Pilatos, junto com os gentios e os povos de Israel que estavam em Jerusalém, conspiraram contra Jesus. O que ele está querendo dizer? Que existia um sistema político, geográfico, existia um sistema que governava o mundo daquela época, e aquele sistema era um sistema que estava em oposição contra Jesus. O que eles estão reconhecendo? Que no mundo aonde pregamos, no mundo aonde anunciamos o Evangelho, nós temos que estar preparados para pregar o Evangelho a um sistema, a um mundo, a uma realidade que está em oposição a Jesus. Nós no Brasil não temos muitas experiências disso, pelo menos na atual geração, mas existem muitos lugares em que muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos por uma única razão: por terem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. São pessoas que não querem receber a Cristo, não querem o Evangelho, não querem a mensagem de Jesus e querem extinguir, extirpar, aniquilar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de referência a Jesus ou tudo que se refira a Ele. Por isso que nós precisamos, queridos, entender que nós não podemos nos utilizar da fé cristã para oprimir nenhuma pessoa. Nós não podemos nos utilizar da fé cristã para exercermos poder, influência ou perseguir outras pessoas. Vou dizer uma coisa aqui que pode ser, talvez vá contra o que você pense, mas se é para tomarmos um lado, nós temos que estar do lado dos perseguidos. Nunca devemos nos utilizar da mensagem do Evangelho para sermos um poder que imponha sobre a vida das pessoas algo que venha trazer sobre elas algum tipo de opressão, algum tipo de perseguição. Porque a normalidade é que o Evangelho, Jesus e os seguidores de Jesus é que sofram perseguição, não que eles sejam perseguidores. E o que nós estamos muitas vezes vendo em muitos lugares são muitas pessoas, são muitos cristãos querendo impor as suas ideias, querendo impor a sua cultura, querendo impor a sua maneira de pensar e muitas vezes perseguindo aqueles que não professam a mesma fé, não professam a mesma crença. Mas Jesus nunca disse que nós deveríamos impor o Evangelho. Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho. É o Espírito Santo quem converte os corações, queridos. Nós devemos ser... nós cristãos devemos ser aqueles que trabalhem pela paz, pela pacificação. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e têm sede de justiça. A realidade da vida daqueles cristãos era uma realidade de perseguição por causa da sua fé, não de imposição da sua fé, não de se utilizar do poder que a fé ou que a religião tinha sobre a vida das pessoas. Foi isso que muitas vezes a igreja cristã, principalmente de matriz católica, fez durante muito tempo, e perseguiu muitas pessoas que eram contrárias à própria fé cristã. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar e ter consciência de que se nós vamos viver uma fé verdadeira, temos que estar preparados para a oposição. Eu fico pensando que muitas vezes nós queremos, de certa maneira, sermos bem aceitos, nós queremos, de certa maneira, sempre, nós obviamente queremos paz,
nós obviamente não queremos ser perseguidos. Nos lugares onde cristãos são perseguidos e são mortos, isso traz sofrimento, traz dor sobre a igreja, mas também traz muita convicção do Evangelho. À medida que nós vamos vivendo um evangelho muito fácil de se viver, nós vamos perdendo muitas vezes a nossa convicção. E muitas vezes eu fico pensando que se viesse uma perseguição sobre a vida dos cristãos do Brasil, muitas pessoas abandonariam as fileiras da fé cristã porque não estão preparadas para a perseguição. Terceiro lugar, era uma oração que pedia por ousadia, uma oração que pedia por ousadia. Primeiro, eles reconhecem a soberania de Deus. Segundo, eles reconhecem que vivem num mundo que era oposto ao Evangelho, à pessoa de Jesus e a tudo que se referia a Jesus. Mas em terceiro lugar, eles estão pedindo que no meio de toda essa oposição, eles tenham ousadia. Eles tenham ousadia para pregar o Evangelho. E olha o que eles dizem: agora, Senhor, considera as ameaças dele, olha para as ameaças deles, e capacita os teus servos para que anunciem a tua palavra corajosamente, e enquanto isso o Senhor estende a sua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Qual é a primeira coisa que eles pedem? Coragem para anunciar a palavra. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Irmãos, nós precisamos de coragem, de ousadia para anunciar a palavra de Deus. Em um mundo que muitas vezes está em oposição a Jesus, nós precisamos de ousadia para anunciar a palavra de Deus. Segunda coisa que eles pedem é manifestação de uma ação sobrenatural. Enquanto vão anunciando com coragem a sua palavra, Deus, a sua palavra, Jesus, estende a sua mão para curar e para realizar sinais e maravilhas. Glória a Deus. O que eles estão pedindo? À medida que nós vamos pregando com ousadia a sua palavra, o Senhor confirma o que nós estamos pregando, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Queridos, isso é extremamente necessário nos dias em que nós estamos vivendo. À medida que formos pregando o Evangelho, nós precisamos pedir para que a ação sobrenatural de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a causa do Evangelho. E aí nós realmente estaremos pregando o Evangelho com palavras e também com manifestações da ação sobrenatural do Deus que nós pregamos. E sabe o que aconteceu? Essa oração foi respondida. A Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, primeira coisa, a oração trouxe impacto sobre aquele lugar. A Bíblia diz que tremeu o lugar em que estavam reunidos. Foi uma oração tão poderosa, foi uma oração tão ousada, foi uma oração tão específica, que ao terminarem de orar, eles sentiram a estrutura daquele lugar sendo sacudida. Como que nós precisamos de orações como essas, queridos? Orações que venham sacudir as nossas estruturas, venham sacudir a nossa realidade. Oração que quando terminarmos de fazê-las, venhamos sentir que o céu está autenticando aquilo pelo qual nós estamos orando. Segunda coisa, aquela oração trouxe a plenitude do Espírito, não somente um sacudir, mas eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa, aquela oração não somente trouxe um impacto, não somente trouxe um encher, uma plenitude do Espírito, mas ela impulsionou para a missão. Nenhuma oração ela é poderosa se apenas tiver manifestações, plenitude e não houver um impulsionamento para a missão. E durante esses dias de oração, nós estamos preparando o nosso coração, estamos preparando a nossa vida, porque nós não queremos que a oração apenas mova o mundo, mas nos mova para o mundo, para pregarmos o Evangelho. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos orando.
Nós queremos sentir o impacto da presença de Deus, sim. Queremos ser cheios do Espírito Santo, sim. Mas a Bíblia diz que após serem cheios do Espírito, eles saíram e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Experiência do Espírito que não nos impulsiona para a missão é apenas uma experiência pessoal. Pode sentir um arrepio, pode sentir o corpo tremer, pode ter várias sensações físicas e emocionais. Mas uma pessoa cheia do Espírito, a pessoa verdadeiramente cheia do Espírito, ela não apenas quer sensações, manifestações. A pessoa verdadeiramente cheia do Espírito é impulsionada para a missão de Deus. E que neste momento, que nesta noite, através desta palavra, o Espírito Santo possa impulsionar as nossas vidas para fazermos a missão, para cumprirmos a nossa missão. Eles estavam orando não apenas para serem abençoados, mas para serem mais empoderados ainda para pregar o Evangelho de Jesus. Receba essa palavra na sua vida, receba essa palavra no seu coração e seja empoderado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus e para anunciar com ousadia o Evangelho de Jesus. Nós vamos agora para mais um louvor aqui dentro da nossa programação e eu volto em seguida orando por empoderamento de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus.